Vou fazer um apanhado geral desse círculo, vai virar até corte, já até me ajeitar aqui na cadeira. Então, eu vou dar uma resumida desse círculo, tá? Vamos pegar os pilares. Produto, a gente já tem muito bem definido. Produto para mim é ticket 50k+, entrega, isso aqui não tem nem o que falar. Produto para mim tá ok. A gente vem para oferta. Quando a gente vem para oferta, tem um modo que a BMA usa para fazer ofertas, né, que foi desenvolvido há 5 anos. Então, é o PDF de oferta. O que é importante no PDF de oferta? Os cases ter de diferentes níveis. O cara que faturou muito, o cara que faturou médio, o cara que faturou pouco, porque o que vende para um desvende para outro. Beleza? Eu preciso ter lá o 12 vezes no cartão ou à vista, porque se for ocorrer uma venda em 12 vezes é a última opção, tanto que closer é até penalizado. Então, para buscar mais caixa coletado, sempre vou buscar em cima do à vista ou do 12 vezes, ou puxar uma boa entrada. Então, oferta. É isso, é a plausibilidade, né, que eu gosto muito. Poxa, se você fechar uma obra a cada 2 meses, caralho, a mentoria já fica de graça. Né? A garantia, para mim, é essencial. A gente ter, não tenho, se a gente tem no começo, a gente desenvolve ao longo do tempo, até para ter critérios claros de execução, tá? Então oferta é isso. Aí a gente vem no processo de venda. Para mim, o que é o essencial no processo de venda? O processo de venda, ele começa no pré-call, então de fato é o closer entender a importância de... Cara, caiu um cara qualificado na minha agenda, eu vou entrar em contato com esse cara, eu vou seguir no Instagram, eu vou reagir a um story, é muito mais difícil a pessoa dar no show num rosto conhecido do que num e-mail do calendário. Aí eu entro para a condução, e aí obviamente, agenda 48 horas para frente, página de ameaça, comunicação, que não pareça que eu estou pedindo um favorzinho para o lead comparecer, mas sim que ele está vindo para um ambiente onde eu vou entregar muito valor para ele, diferente das calls que acontecem no mercado. Aí eu entro na call. Então o que eu preciso para call? Ter um manual de vendas, né? Qual foi a origem? De onde é que saiu o Santo Graal? Né? Eu era o próprio closer, eu tinha muita dificuldade. Falei, cara, como é que eu vou passar isso? Eu tinha uma objeção. Falei, cara, eu não consigo passar para um closer. Até que eu entendi que de fato eu não ia conseguir ensinar ele. Falei, cara, mas sei lá, eu já conduzi 300 reuniões, nunca 300 tipos. Então as perguntas são muito parecidas e os planos de ações são muito parecidos. Na prática, como é que eu monto o manual de vendas? Os pilares da mentoria. Eu pego os pilares, as grandes áreas que eu atuo, crio as perguntas de diagnóstico para cada uma dessas áreas e pego os principais cenários de cliente. O cara que não tem previsibilidade de obra, o cara que quer cobrar mais caro, o cara que não tem posicionamento. Eu olho para dentro do meu perfil de mentoria, vejo os principais tipos de mentorado que eu tenho e crio 3 planos de ação. Então, eu majoritariamente hoje tenho 3 ou 4. Por um exemplo, vocês já têm mentoria e quer escalar? É empresário do digital? É empresário, não tem mentoria, mas quer ter? O cara que é infoprodutor e ainda não tem mentoria? Então, são planos assim, que eu deixo pré-montado justamente para o closer. Porque aí ele consegue, voltando, pastor, no que a gente estava falando, né, eu gero valor mesmo. A ideia é que, óbvio, não com a profundidade que o expert vai ter, mas a ideia é que se alguém fizer uma call com o meu time, a demonstração de capacidade seja absurda. Até porque o closer não inventou. Saiu da minha cabeça, saiu do meu método, está no manual. Então, eu preciso disso. Preciso. Aí é muito importante para os nossos tickets e para a CG ter o follow-up cadenciado, então ter o CRM. Então isso para mim é muito importante. Porque nesse ticket, rodando em escala, a gente vai ter 30%, 40% talvez das vendas em call, o resto vem de follow-up. Então é claro que o ideal é... Bichar, Oi. Só um parênteses para eu não perder. Cara, como que é essa cadência, cara? O que você cobra de cadência? Maravilha, vamos lá. Se quiser falar depois, só pra gente não perder isso. Beleza, vou falar agora, tá? Então, quando eu falo que eu vou ter 30%, 40% das vendas em call, é aquele cuidado que eu falo, né? Eu não vou entrar numa call querendo marcar um próximo bate-papo. Eu vou pedir a venda, a objeção vai vir, eu vou trabalhar ela e eu vou quebrar e eu vou pedir a venda de novo. Eu não vou pedir 5 vezes a venda. Então, eu vou marcar o próximo passo. A frase que eu uso com o comercial é, no ticket que a gente joga, vender não é só fechar, é avançar. Não é composto por um simzão, são vários sims. Aí entrando no follow-up, uma análise que eu uso é como se a pessoa batesse vários bolos, tem vários forninhos. Você vai bater 40 bolos ali ao longo do mês e vai colocar nos forninhos. Cada forninho tem uma temperatura. A única forma de não queimar o bolo ou não deixar ele cru é eu ir verificando os forninhos com essa cadência. Então, para mim, follow-up é canal, cadência e cultura. Começando pela cadência. 2 em 2 dias. Jota, pelo amor de Deus, eu vou fazer 15 intervenções ao longo do mês?
Sobre o follow-up, o ideal é que daqui 6 meses, por exemplo, nós três, a gente faça um cálculo mesmo do ciclo de vendas de vocês, mas pelo ticket, pelo nicho, eu sei que vai ser 30 e tantos dias, então não é 15 intervenções sendo chato. Cara, eu vou mandar um case, eu vou reagir um story, eu vou pegar uma aula nova do Pastori que saiu, do Pastori que saiu e vou mandar. Tá difícil sair o Pastori, né? Pastori. O Pastori, e vou mandar, eu vou pegar uma prova social quentinha, falar, cara, lembrei de você e vou enviar. Então a cadência, 2 em 2 dias. 2 em 2 dias, buscando o quê? Buscando uma levantada de mão, um avanço, sabendo que eu vou tomar vácuo, é o padrão. Hoje cedo tem um closer novo no time. E aí hoje cedo a gente está fazendo revisão de pipeline, né? No final do mês a gente trabalha muito forte o pipeline, né? E aí ele... Falei, tá, e como é que tá teu pipe? Aí ele, fulano não respondeu, ciclano não respondeu. Falei, tá, me fala alguma coisa que eu não saiba. Eu imagino que ninguém tá respondendo. É o padrão. Então a cadência, 2 em 2 dias. Tá? 2 em 2 dias. E para mim o principal do follow-up é ter muito bem definido, Fer, o próximo passo. Qual que é o próximo passo desse lead? Pô, o próximo passo é o Fernando terminar de comer o sushi e fazer o Pix de entrada. Então, cara, o que eu vou fazer para isso? Eu vou ligar para ele, eu vou reagir um story, eu vou mandar uma figurinha. Pô, o próximo passo é uma call porque o sócio não tava e vai ter que quebrar o objeto. Não, pera, eu preciso... Né? E a questão do follow-up, para mim, o único follow-up que funciona... Voltando para call e misturando com follow-up agora, tá? Para mim, o que faz um cliente comprar? O que faz um cliente comprar um produto caro? São duas principais coisas. A soma da clareza do problema com a consequência dele, senão lascou. Quem fala, eu não tenho previsibilidade de venda de obra, dane-se! Ninguém vai para o hospital porque está com dor de cabeça. Agora, se eu sinto um formigamento no braço esquerdo, que eu já ouvi um dia falar que talvez é sinal de infarto, eu vou na hora. Então, essa parte, o follow-up, ele vai ser muito mais fácil, muito mais adequado se eu tiver agitado as dores. Se eu entender há quanto tempo que vem essa falta de previsibilidade, quantas obras a menos vende no ano, quanto de lucro deixa, como que ele lida com essa imprevisibilidade, se ele já precisou pegar dinheiro externo. Então, isso vai facilitar o follow-up. E o ideal é que eu saia da call com o follow-up marcado, se eu precisar do follow-up, né? Uhum. Se eu precisar do follow-up. Então, tem essa cadência, essa cultura, daí eu mostro para o vendedor, falo, cara, olha, metade ou menos das tuas vendas estão na call, o resto está no follow-up. Está no follow-up. Aí eu vou misturar, vou tirar da ordem e vou trazer aqui agora sobre time comercial. Entendendo esse jogo que a gente joga, aí tem duas coisas que não dá para abrir mão quando se trata de closer. Quais são as duas coisas que não dá para abrir mão? Se eu estou colocando um cara qualificado na agenda dele, ele tem um processo para seguir, eu preciso que a call seja muito bem feita. Então, análise de call. E se eu entendo que a maioria das vendas não vão acontecer necessariamente da call, que eu preciso que esteja sendo bem feito? O follow-up, que é a revisão de pipeline. Então, se eu tivesse que escolher assim duas únicas coisas para o comercial, 2 itens só para o comercial, análise de call constante, revisão de pipeline semanal. Análise de call constante, revisão de pipeline semanal. Porque aí eu vou abrir e falar, pô, beleza, aqui o Jones, qual que é o próximo passo dele? Aí eu vou pegar e vou abrir a conversa. Eu vou falar, não, pô, você deu lost antes da hora. Não, ou não, pera, você respondeu errado. Não, pera, manda isso. Então, são essas duas coisas. Aí a gente... fala. Deixa eu perguntar. Isso daqui é a tarefa do teu gerente. Isso é o que o teu gerente faz todo dia. Sim, senhor. Todo dia ele separa um tempo do dia dele para analisar call e revisar pipeline. A revisão do pipe acontece de forma mais semanal. Individualmente, ele vai ter uma reunião com cada vendedor de 1 hora para revisar o pipe daquele vendedor. Tá bom. Uma vez por semana. Revisar pipeline. Eu tenho aqui, tá? Como é uma Depois disso. reunião, como é uma daily padrão do teu gerente? Perfeito. A daily, basicamente, a gente vai entender como é que a gente está agora em relação ao mês, como estão as métricas, no geral e individual. Tá. Vai tratar de algum tema pertinente que tenha surgido no dia ou no dia anterior. Vai elogiar quem precisa ser elogiado, seja por alguma atitude, seja por algum resultado. Tá.
vai dar algum treinamento específico sobre alguma parte, porque a gente estava falando, né? Eu tô 5 anos falando a mesma coisa comercial. Ora o comparecimento tá bom, ora cai fora. Eu volto a falar sobre pré-call. Ora a condução, a hora a quebra de objeção dá uma saída, eu percebo isso, o gerente percebe na análise de call. Eu vou treinar sobre... Então, e aí por último, motivação. Né? Sempre puxar a régua para cima, não importa como é que foi ontem, não importa como é que vai ser hoje, importa se, literalmente, não importa se foi bom ou se foi ruim ontem, né? Hoje é um novo dia. Então é como se fosse um terço técnica, um terço motivação e um terço análise dos dados. Tem uma premissa aqui que o meu diretor de operações ele costuma usar para conversar com o time. Ele fala que volume é obrigatório e a qualidade é preferível. Então, olha, eu preciso gerar 200 agendamentos do mês de forma obrigatória e que seja o melhor lead. Né? Agora, não adianta eu jogar na defensiva e gerar 20, se eu preciso de 200, né? Gerar 20 agendamentos top no mês. Cara, aí também não. Então, o volume é obrigatório, só vende quem oferece. E aí a gente vem, obviamente, melhorando a qualidade do lead, otimizando. Então, para mim, o jogo do agendamento é volume. Cabem 26 calls nossas no mês, 40 do closer. Aconteça o que acontecer, tem que ter 66 agendamentos. E aí, por último, é análise de dados, seria a parte de gestão. Ok, teve 66 agendamentos, como é que está esse comparecimento? Como é que estão esses custos? A minha expectativa é que o closer ele tenha uma agenda de 2 a 3 reuniões por dia. Se ele tiver 2 a 3 reuniões por dia, ele vai alcançar essa média de 60. E nós vamos entrar naquilo que faz sentido. Fala, cara, olha, neste horário, este aqui você consegue encaixar junto com a gente. Você viu que é um lead top? Se esforça para encaixar na nossa agenda. Por quê? Porque você é beneficiado com a minha participação na call. Se você não fizer isso, pode ser que alguém que poderia ser influenciado por nós não vai ser e você perde a venda. Para todo mundo é ruim. Para mim, o que é muito importante? Deixa eu voltar na frase que eu falei, né? O volume é obrigatório, a qualidade é preferível, cada vez seja melhor. Só que quando eu falo em qualidade também, só para deixar claro, a gente tem um filtro de MQL, então, obviamente, só vai agendar o 20k mais. Só que, óbvio, que dentro disso eu consigo ir ajustando. Exemplo agora, a luta que a gente está gerando 1/3 de lead para Black, que vocês estão, e 2/3 de lead para BMA normal. A gente quer inverter, né? A gente quer fazer isso. Então, a gente está otimizando para que a maior quantidade de pitch seja de Black. Tá? Mas voltando ao que da frase, então, na verdade, a frase completa dele eu lembrei. Volume é obrigatório, a qualidade é preferível e o custo é meio que tanto faz. Vos explico. Meu custo é 400. Todo mundo concorda que a gente quer pagar 400. Mas eu prefiro pagar 600 e ter uma agenda lotada do que perder uma semana tentando baixar o custo de novo. Então, é claro, a gente está sempre tentando otimizar o tráfego, mas como o nosso ticket é muito alto, o ROAS, vamos pegar o ROAS de vocês, se o agendamento de vocês ficar 500. A gente tem lá 5 agendamentos para 4 calls para uma venda, dá 2.500 de CAC. CAC tráfego, né? Olha, é melhor eu pagar 1.000 no agendamento, ter um CAC de 5.000 para nossa venda de 50 do que eu não ter venda. Aí lembro uma frase do meu irmão mais velho, ele falava, cara, lucro pouco não quebra ninguém, né? Porra, óbvio que tem que analisar, mas então, às vezes eu prefiro até pagar mais caro, mas não deixar de ter agendamento, só para não jogar no defensivo. E é isso, então, resumindo agora, né? Foi igual uma metralhadora. Não vou nem tocar no ponto de produto, nem no ponto de oferta, para mim é ter o manual de vendas bem desenvolvido e o CRM lá, sabendo que eu preciso dessa cadeia de follow-up. Então, para mim, assim, vai ficar só 2 coisinhas no círculo. Ter o manual de vendas e o CRM para follow-up. Manual de vendas, CRM para follow-up. Análise de call e revisão de pipe semanal. E, por último, garantir a quantidade de call. Para mim, esse é o mais crítico, tá? A quantidade de call. Aquela analogia besta que eu uso lá do Uber, né? O Uber, sem abastecer o carro, não anda. Então, resume em 4 coisas: manual de vendas, o CRM para follow-up, análise de call, revisão de pipe semanal e garantir essa quantidade de call.